Beleza, pessoal? Aqui é o professor Alisson novamente. E hoje eu estou aqui para mostrar como resolver passo a passo um problema básico de convecção forçada externa. Beleza? Vamos ao exemplo. Temos um óleo de motor a 60 graus Celsius escoando ao longo da superfície de uma placa plana, de comprimento de 5 metros, cuja temperatura da placa é de 20 graus Celsius. O óleo está escoando a uma velocidade de 2 metros por segundo. Qual que é a taxa de transferência de calor por unidade de largura de placa que está sendo transferida do óleo para a placa? Pois bem, para determinar essa taxa de calor, seria necessário utilizar a lei de resfriamento de Newton, a convecção, certo? Mas se lembrarmos dessa lei, ela depende do conhecimento do coeficiente de convecção de calor, aquele Hzinho, que nós não temos nesse problema. Então, esse problema é típico da seguinte problemática. Você precisa caracterizar o escoamento de fluido para que aí sim você determine o coeficiente de convecção de calor e depois determinar a taxa de transferência de calor. Então, como que é o passo a passo para determinar, primeiramente, esse coeficiente de convecção de calor e depois disso, aí sim achar a taxa de calor. Nesse caso, por unidade de largura, porque nós não conhecemos a largura dessa placa. Vamos lá então. Primeiramente, você deve conhecer a geometria do problema, que está envolvendo o escoamento de fluido. Nesse caso, a geometria é uma placa plana. Beleza. Segunda parte é saber qual que é a temperatura de filme, sendo que a temperatura de filme é uma média entre a temperatura da superfície e do fluido. Nesse caso, a temperatura de filme vai dar igual a 40 graus Celsius. Para que essa temperatura de filme? Porque as propriedades do fluido, nós vamos encontrar elas para a temperatura de filme. Bom, então você vai no apêndice de um livro, Instrumento de Calor, nesse caso eu fui no apêndice do Sengel, e vamos encontrar para um óleo de motor a 40 graus Celsius as seguintes propriedades. Dessas aqui, nós vamos utilizar, nesse exercício, o coeficiente de condutividade térmica, K, o número de Prandtl e a viscosidade cinemática. Beleza? Então, com as propriedades, o que fazemos agora? Nós vamos atrás do regime de escoamento do fluido, que nesse caso, precisamos do número de Reynolds. Para uma placa plana, em escoamento paralelo, o número de Reynolds pode ser calculado como sendo, na placa, a velocidade do fluido, o comprimento da placa sobre a viscosidade cinemática, sendo a velocidade do fluido igual a 2 metros por segundo, o comprimento da placa igual a 5 metros, e a viscosidade cinemática do óleo dado na tabela, nós encontramos o número de Reynolds de 4,024 10 à quarta. Mas quais são os critérios para regime de escoamento numa placa plana? Pois bem, se Reynolds for 5/10 à quinta, nós podemos considerar o regime como sendo laminar. Se for maior que 3/10 à sexta, podemos considerar o escoamento como sendo totalmente turbulento. Se tiver nesse intervalo, seria o regime de transição, que vamos deixar isso para depois. Nesse caso, o nosso regime vai ser laminar, certo? Porque o nosso número de Reynolds é menor que 5/10 à quinta, certo? Sabendo que o regime de escoamento é laminar, nós vamos atrás agora do número de Nusselt médio. Por que médio? Porque o nosso objetivo é calcular a taxa de calor. Se fosse calcular fluxo de calor, nós iríamos atrás do número de Nusselt local. Pois bem, o número de Nusselt médio para um escoamento laminar, que é o nosso, em uma placa plana, que também é a nossa geometria, e para número de Prandtl maior que 0,6, que também é o nosso caso, o número de Nusselt pode ser encontrado através dessa correlação. 0,664 Reynolds no comando da placa, elevado a 0,5 vezes Prandtl elevado a 1/3. Essa correlação é válida apenas para cálculo de Nusselt médio em escoamento laminar em uma placa plana, se o número de Prandtl for maior que 0,6, certo? Fazendo assim, nós encontramos o número de
Nusselt igual a 1913. Com esse número de Nusselt, você vai encontrar agora, através dessa relação aqui básica, de Nusselt com H, com o comprimento da placa e com o coeficiente de condução, você agora consegue determinar o nosso coeficiente de convecção. Então, qual que é esse coeficiente de convecção de calor médio? Porque se você calcula o número de Nusselt médio, você consegue encontrar o coeficiente de convecção de calor médio, certo? Então, isolando o H, nós vamos encontrar com os dados de K já na tabela, o comprimento da placa, conhecido, o número de Nusselt que a gente acabou de conhecer, nós encontramos um valor de H igual a 55,25 watts por metro quadrado Kelvin. Então, esse é o coeficiente de convecção de calor médio para o nosso problema de escoamento na placa. Bom, com esse coeficiente, nós conseguimos agora encontrar a taxa de calor por unidade de largura, porque nós não conhecemos a largura da placa. Então, nós vamos encontrar a taxa por unidade de largura. Sabendo que a taxa é dada pela lei de Newton, coeficiente de convecção, vezes a área superficial, vezes a diferença de temperatura do fluido menos da superfície, dividido pela largura. Onde a área da superfície pode ser dada pelo produto do comprimento da placa vezes a largura da placa. Nessa expressão, observa-se que as larguras podem ser canceladas, então a taxa por largura pode ser dada apenas pela expressão HL vezes a diferença de temperatura entre o fluido e a superfície. Sendo assim, substituindo os valores que nós já conhecemos, H 55,25, comprimento da placa 5 metros, e as temperaturas do fluido 60 e da superfície 20 graus Celsius, nós encontramos uma taxa por unidade de largura de 11.050 watts por metro. Então, essa é a transferência de calor que está ocorrendo do óleo para a placa. São 11.050 watts por metro. Se a nossa placa fosse, por exemplo, de 1 metro de largura, nós poderíamos já afirmar que a transferência de calor é de 11.050 watts na superfície da placa. Então, 11.050 joules a cada segundo está sendo transferido para a placa a partir do óleo. Beleza? Vou parar por aqui. Esse aqui, então, é o passo a passo para resolver problema de convecção forçada externa. Beleza? Lógico que poderíamos ter diversas outras combinações, dependendo dos parâmetros. Porque nesse caso, o escoamento foi laminar numa placa plana. Beleza? Valeu, abraço.